Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esperar alguns irmãos entrarem em nome do Senhor Jesus. Esperar algumas vidas, algumas almas entrarem. Vamos falar um pouquinho sobre fé, sobre crer em Deus, sobre acreditar. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Esperar os irmãos entrar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Esperar alguns irmãos entrarem. Compartilhe essa live em nome do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre fé. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meu irmão Lucas. Glórias a Deus. Vamos falar um pouco sobre fé. Compartilhe essa live em nome do Senhor Jesus. Compartilha no Telegram do canal, fazendo favor a alguns irmãos em nome de Jesus, tá? Compartilha lá. Vamos falar um pouco sobre fé. Amém? Estamos aqui dentro do carro em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão Lucas. Louvado seja Deus. Obrigado por compartilhar. Amém? Deus abençoe. Já chegou aqui para mim o compartilhamento, tá? Meus irmãos, vamos falar um pouco sobre fé. Sobre acreditar, né? Em Jesus. Sobre acreditar no Espírito Santo de Deus. Sobre o que é a fé. Como receber o milagre. Como receber a cura. Como receber a libertação. Como receber algo da presença do Espírito Santo, tá? Então eu quero trazer isso para vocês que vocês venham ter experiências espirituais, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai pro evangelismo, tá? Daqui a pouquinho, 2h30. 2h30, irmão Cláudio? Isso. 2h30. Irmão Cláudio está aqui comigo também, em nome de Jesus. Irmão Cláudio. A paz do Senhor Jesus, que nosso Senhor venha livrar e guardar todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então estamos aqui com o irmão Cláudio, em nome de Jesus, ele está aqui comigo. Então, meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre fé, tá bom? Pega a sua espada, quem for para receber essa palavra vai receber através do Espírito Santo. Quem não receber depois vai pegar no canal também ela, tá? Então vamos pegar a palavra do Senhor em Mateus, número de capítulo 8, versículo 5 em diante, tá? Mateus, a paz do Senhor, glória a Deus. Pai do Senhor, Maria Helena, Deus seja louvado. A paz do Senhor, meu irmão Nicásio, Deus abençoe sua vida. Vamos pegar a palavra do Senhor agora em Mateus, número de capítulo 8, versículo 5 em diante. Vamos falar um pouco sobre a fé e o que Jesus espera de nós pela fé, amém? O que Jesus está esperando na nossa vida pela fé, né? Jesus, ele tem visto que nesses últimos dias muitos se afastariam da fé e daquilo que é acreditar em Deus, daquilo que é acreditar no Espírito Santo, né? Muitos se afastariam desse poder do Espírito Santo, muitos se afastariam. E nós podemos ver na palavra do Senhor em Mateus, número de capítulo 8, versículo 5 em diante, que vai falar sobre um centurião, um chefe da guarda, um homem que comandava muitos homens. Vamos ler lá a palavra do Senhor? Meus irmãos, pega a espada em nome de Jesus. Ó, minha espada está aqui, ó. Pega a espada de vocês. A palavra do Senhor vem dizer assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Vamos até aqui em nome de Jesus. Olha só. Jesus, ele era disposto a ajudar a todos. Ele era disposto a ajudar todos aqueles que queriam ajuda. Ele era disposto a ajudar todos aqueles que queriam ajuda. Porque o ser humano, ele é carente de ajuda. Ele é carente da ajuda do Espírito Santo. Ele é carente daquilo que Deus traz sobre a vida dele, que é essa presença maravilhosa que é a do Espírito Santo. Mas vamos ler um pouquinho mais para baixo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a estes: vai, e ele vai. E a outros: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazei isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão
e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Glórias, glórias, glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava ali na casa do irmão Cláudio aqui agora, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Meus irmãos, a fé é o firme firmamento daquilo que nós não vemos, mas esperamos. É algo que é como o vento. O vento ele vai para o oriente, para o ocidente. A gente não consegue ver, mas a gente sente. Então as coisas espirituais nós conseguimos sentir. Nós conseguimos entender porque Deus abre esse campo em nossas vidas. Eu mesmo nunca escolhi ter o que eu tenho. Eu acabei de falar para os irmãos ali dentro que o que eu escolhi foi o quê? Simplesmente, se eu tivesse a oportunidade de não ter nenhum dom espiritual, mas eu limpar a igreja, e eu limpando a igreja, eu tivesse a plena obediência, como Jesus teve ao Pai, assim eu seria muito mais feliz. Não que eu seja desobediente, não é isso. Mas é porque o meu corpo, carne, me limita de muitas coisas. Consegue entender? Assim é nós. A nossa vida na terra nos limita de muitas coisas. Limita a nossa alma, limita a nossa vida. E foi o que aquele centurião entendeu. Ele entendeu que assim como ele dava ordem, Jesus também dava ordem. Ele entendeu que assim como Jesus falava, aconteça, assim também ele fazia para acontecer. Mas a diferença é, um estava no mundo físico e o outro estava no espiritual. Mas vamos ver agora também, Jesus também estava no mundo físico e também no mundo espiritual. Mas a diferença é que o quê? A autoridade que Deus exerce sobre a vida do homem, ela vem pela fé. Ela vem quando eu acredito que aquilo quanto eu almejo vai acontecer. E não interessa se vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 1 ano. Porque o tempo do homem não é o tempo de Deus. Tem muita gente que quer o dom de revelação. Mas para você receber o dom de revelação, você tem que entender que aquilo que muito é dado, também muito é cobrado. Então aquilo que muito é dado na sua vida, também você vai ser cobrado. Consegue entender em nome de Jesus? Então tudo aquilo que vão dar para você, você vai ser cobrado. Jesus ele não dá nada de graça. Os dons ele servem para quê, meus irmãos? Sabe para que dom serve? Vou explicar para você entender. Vamos dizer que você vai fazer uma visita. Aí você vai falar de Jesus. Você vai falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus renova. Aí chega lá, tem uma mulher atormentada. E nessa mulher atormentada você vai falar para ela que Jesus tem um livramento na vida dela, que Jesus pode mudar a história dela. Você vai falar do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor. E quando chega lá, e se essa mulher, meus irmãos, você entrar e sair do mesmo jeito? Então quer dizer que o quê? Os sinais acompanhariam aqueles que crerem. Consegue entender? Aqueles que crerem não duvidam. Consegue entender? E se eu falar pra vocês que tem uma espada aqui na minha mão agora, ó, vou desembainhar a espada, ó, peguei a espada, ó, tá na minha mão. Olha aí, ó. A espada tá na minha mão. Vocês estão vendo a espada aqui na minha mão, meus irmãos? Muitos fariseus vão dizer que esse homem tá louco. Por isso que Deus revela aos pequeninos. Porque você precisa crer que você tem uma espada na mão. Se eu pedir para Jesus uma espada, como que eu vou pedir algo para alguém que eu nunca vi sem acreditar? Como que eu vou fazer isso? Não tem como, meus irmãos. Então a fé, ela vem quando o homem começa assim a crer naquilo que Jesus disse. Obras maiores que a minha vocês também vão fazer. Obras maiores que a minha vocês vão fazer. Jesus disse isso. É por isso que eu acredito que se eu tocar sobre um paralítico, ele vai ter que levantar. É por isso que eu acredito que se eu tocar sobre o câncer, ele vai ter que sumir. Por que eu acredito nisso? Porque Jesus disse que obras maiores que a dele eu posso fazer. Porque Jesus disse, obras maiores que a minha você pode fazer. Mas eu quero dizer para você que se você tiver fé e não tiver obra, para Deus não vale de nada. Quem consegue entender em nome de Jesus? Quem consegue entender em nome do Senhor Jesus? Dá um glória a Deus aí, meus irmãos. Quero ver vocês interagindo. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Porque isso que eu estou ensinando para vocês é para você entender. Aleluia. Vamos dizer que você tem câncer. Amém? Vamos dizer que você tem uma enfermidade aí.
Só um exemplo, mas em nome de Jesus já está repreendido esse mal agora. Olha só. Você sai da sua casa, você vai até a igreja. Aí chega lá, na hora que o pastor fala assim, ó, vem pra frente. Vem pra frente. O que vai acontecer? Você pega e não vai. Mas aquela pequena alma que estava com a dor na perna, que foi lá na frente, pela fé, e ela fala bem assim, ó, se o Senhor tocar sobre mim, pastor, se o Senhor tocar sobre mim, certamente serei curado. Essa alma vai receber a cura na hora. Por quê? Fala pra mim, vamos ver quem é rápido aí. Por que ela vai receber a cura? Porque ela teve... Responde pra mim, alguém bem rápido aí, vamos ver. Quem tá no gatilho aí, em nome de Jesus. Porque ela teve o quê, meus irmãos? Ninguém? Eita glória, fé, meus irmãos, é fé. Então eu preciso acreditar. Quando eu vou orar por alguém, eu preciso acreditar que algo vai acontecer. Porque como que eu vou orar para uma pessoa? Como eu vou falar de Jesus que eu nunca vi? Como eu vou falar para uma pessoa de Jesus sem mostrar para ela o poder de Jesus Cristo? Não tem como. Não tem como. Tem como, meu irmão, Cláudio? Tem não. Tem como? Tem não. Não tem como. Não tem como. Como que eu vou falar de Jesus Cristo? Como que eu vou falar de Jesus? Mas eu preciso o quê? Mostrar o poder de Jesus. Por que eu tenho que mostrar o poder de Jesus? Vamos entender? Paulo falou bem assim, olha, não me revesti de palavras de sabedoria, mas do poder de Deus. Eita glória! Do poder de Deus. Por que ele se revestiu do poder de Deus? Porque ele entendeu que o ser humano que precisava, o ser humano que necessitava, o ser humano que precisava, ele conseguia só acreditar naquilo que ele via. Igual Tomé. Tomé só acreditou que Jesus ressuscitou quando ele parece que ele tinha que meter o dedo dentro do buraco da mão de Jesus. Consegue entender? E é o que muitas pessoas não entendem. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem, que têm fé. Vamos ver a mulher do fluxo de sangue? Eu acredito que somente se eu somente tocar nas vestes dele, serei curado. E essas pessoas que têm fé, quando tocam em Jesus, irmão, toca diferente do que qualquer um outro. Sabe por que toca diferente de qualquer um outro? Porque quando essa pessoa que tem fé toca em Jesus, de Jesus sai poder, sai autoridade, sai virtude. Consegue entender? Quando essa mulher tocou em Jesus, ela recebeu a cura na hora. Consegue entender? Por quê? Porque a cura já estava sobre Jesus. Mas a cura só te alcança, a libertação só te alcança quando você crê nele. Quando você acredita nele. Consegue entender? E é o que falta para muitos, é começar a acreditar em Jesus Cristo. Ou é o que falta para muitos, é começar a ter mais fé em Jesus. O problema que você tem não é maior que ele. Ele disse assim, ó, foi-me dada toda a autoridade no céu, na terra e até mesmo no inferno. Toda a autoridade, esse problema seu é pequeno para Jesus. Mas sabe por que você ainda continua martelando nesse problema seu? Vou falar aqui em nome de Jesus. Sabe por que você continua martelando nesse problema seu? Porque você não acredita em Jesus. Você não acredita que Jesus pode trazer a solução para você hoje. Consegue entender? E é o que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas não acreditam que Jesus é o mesmo do passado, que ele ainda cura, que ele ainda sara, que ele ainda livra, que ele ainda é o mesmo do passado. Porque ele é dono de toda a glória, todo o poder. Mas o mesmo Jesus que disse assim, ó, eu sou o pão da vida, foi o mesmo Jesus que disse para si mesmo quando estava no deserto que teve fome. Porque ele teve que sofrer como eu sofro hoje, como você sofre também. Esse sofrimento é necessário nas nossas vidas. Esse sofrimento, ele traz o quê? Ele traz o quê? Sabedoria. Como que eu vou falar para uma pessoa, meus irmãos, sobre fé se nem eu mesmo acredito? Explica isso para mim. Como que eu vou falar para uma pessoa de fé se nem mesmo eu acredito? Então eu tenho que falar para a pessoa de fé se eu acredito. Consegue entender? Como que eu vou falar de fé para uma pessoa se nem mesmo eu acredito? Consegue entender? Eu tava falando pro irmão Cláudio ali agorinha. Tava falando pro irmão Cláudio ali dentro. Vou colocar o irmão Cláudio aqui, ó.
O Cláudio vai confirmar pra mim. Eu tava ali dentro falando com o irmão Cláudio, eu falei assim, irmão Cláudio, sabe uma coisa que acontece comigo? Eu consigo ajudar as pessoas, mas ninguém consegue me ajudar, somente Jesus. Foi ou não foi? Foi, verdade. Eu consigo, olha só, vou deixar até aqui pra vocês verem, irmão Cláudio. Eu consigo ajudar as pessoas, mas ninguém consegue me ajudar. Consegue entender? O único que consegue entender o meu sofrimento, a minha alma, é Jesus. Porque as pessoas não vão entender. E começa a me dar vontade de chorar até, ó. Porque todo aquele, meus irmãos, que obedece ao Espírito Santo, ele sofre. Consegue entender? Ele chora. Ele entende que a causa de Jesus foi porque ele creu que eu e você estaríamos dentro da presença dele. Ô, glória! Porque eu e você, meus irmãos, hoje, nós estaríamos na presença dele. Mas pelo quê? Pela fé. Porque bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Não andei por vista, mas sim por fé. Não andei por vista, mas sim por fé. Aí, ó, o irmão Cláudio acabou de falar. Consegue entender? Então tem muita gente que às vezes vai procurar o homem de Deus, vai procurar a mulher de Deus, mas não consegue entender que a mesma carne que você tem, eu também tenho. O mesmo sofrimento que você tem, eu também passo. Consegue entender? Mas a diferença é o quê? Que eu decidi obedecer a Jesus. Aleluia! Eu decidi obedecer a Jesus. Eu decidi obedecer a Jesus. Por que eu decidi obedecer a Jesus? Porque eu tenho que entender que eu não preciso ganhar o mundo inteiro, mas eu tenho que também ganhar a minha alma. Consegue entender? Eu preciso acreditar que Jesus é o que cura, mas primeiro ele vai ter que curar eu. Eu preciso eu preciso crer que Jesus é o que liberta, mas primeiro ele vai ter que libertar eu. Consegue entender? Porque como que eu vou pregar de uma coisa que eu não recebi ainda? Como que eu vou falar de uma fé que eu ainda não recebi? Foi o que o centurião entendeu. Quando ele olhou para Jesus, ele entendeu o quê? Ei, esse homem aí, ele fala para os servos dele e eles vai. Ele fala para os servos deles vir e ele vem. Peraí, se eu falar para ele, ele não precisa, porque eu não sou digno nem de ele entrar dentro da minha casa, porque eu tô vendo santidade nele. Mas peraí, se eu falar para ele, se eu falar para esse homem, se eu falar para ele, somente mandar e assim o meu servo será curado, eu vou ser curado. O que aconteceu? Vá, o teu servo já está sarado. Então o que nós temos que entender, meus irmãos? O que nós temos que entender? Que o que falta em muitos é fé. Que o que falta em muitos é acreditar. Que o que falta em muitos é viver a vida com Cristo. É só porque ele só ouviu a Jesus, né? Isso é só porque ele ouviu. Irmão, Jesus não tinha feito nenhum sinal naquele dia. Consegue entender? Mas ele só ouviu. Por isso que ele falou que muitos se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque nem mesmo o povo de Israel tinha tanta fé como aquele centurião tinha. E em Israel foi encontrado o quê? Não tinha sido encontrado uma fé como a dele. Não tinha sido encontrado. Ele só ouviu, que a Bíblia diz... Olha né? só, ele só o quê, irmão? Ele só ouviu porque a própria palavra do Senhor vem dizer em Romanos de capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ele ouviu de Jesus. Então, ao mesmo tempo, ele foi de caminho a Jesus, porque a palavra do Senhor vem falar assim, entrega teu caminho ao Senhor e confie, tudo ele fará. Então, ele entregou e confiou, e Jesus fez, porque a fé não é para todos, e sim para aqueles que creem. Olha só. Olha aí, meus irmãos. Eita glória! Olha só. Você viu só? A fé é para quem crê, meus irmãos. Você acredita que a cura pode chegar agora para você? Ela pode chegar agora. Você acredita que aquilo que tanto tem doído seu coração pode sumir agora? Tudo em minha vida estava mudando. E para muito melhor, coisas que eu nunca achei teria. Aleluia. Tiago, nós temos que chegar antes da 12. Glória, glória a Deus. Antes da 12 mesmo. Olha só, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que chegar antes das 12h30. Eu vim trazer essa live bem rápido, mas antes das 12h30. Agora é 12h30 e pouco ainda. Então nós estamos no horário. Nós estamos no horário, então eu vou aproveitar esse tempo para vir trazer a palavra para vocês. Havia dois cegos andando junto. Eles ouviram Jesus. Eles enxergaram Jesus? Não. Eles ouviram Jesus. Ouviram. Que nem você está me ouvindo agora.
Eles ouviram Jesus. E quando eles ouviram Jesus, o que aconteceu? Eles ouviram Jesus e o que aconteceu? Eles chegaram até Jesus. Quem sabe, encostando nas paredes, ó, não tô encostando nas paredes, mas o que aconteceu? Eles chegaram até Jesus. E quando chegaram a Jesus, o que eles disseram? Olha, Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos curar. E quando Jesus olhou para eles, vocês creem que eu posso curar vocês? O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus falou bem assim, sejam purificados. Eles falaram, nós cremos. Nós cremos que o Senhor pode nos curar, então seja purificado. Agora. E naquela hora o que aconteceu? Foram purificados. E por que eu acredito que eu também posso fazer isso? Porque eu acredito que Jesus está na minha vida. Porque eu, desde o momento que eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar dele. Eu acreditei que ele poderia mudar minha vida. Eu acreditei que ele poderia me tirar do lamaçal do pecado e trazer eu para a glória eterna. E trazer eu para uma vida e vida com abundância. Eu sabia que ele tinha o de comer. E que esse de comer não padeceria dentro do meu estômago. O meu estômago não correria esse álcool. Isso ficaria na minha alma. Eu sabia que se eu tivesse sede, ele era a fonte de água. E eu comecei a beber dessa água e comer desse pão. E comecei a me encher do poder de Deus. Consegue entender? Então tem muitas pessoas que quando vai servir a Deus não serve por amor. Eu já não. Quando eu falei, eu não tenho que ter laço com o homem da terra. Não, pelo contrário, eu tenho que ter laço com Jesus. Consegue entender? Por que com Jesus? Porque o homem não pode me salvar. Eu não posso salvar o irmão, nem o irmão pode salvar eu. Mas a única coisa que eu posso fazer é fazer a vontade de Deus com amor. Olha o que a Daiane tá falando, irmão. Olha só. Eu Aleluia. sou estéril e creio que você, mãe. Olha só. Você crê, minha irmã? Então Vamos começar a usar o poder de Deus agora? Eu preguei palavra, né? Então vamos usar agora o poder de Deus. Deixa eu abrir só o chat aqui. Chat ao vivo. Olha lá. Eu sou estéril e eu creio que vou ser mãe. Eu creio que pode melhorar a minha vida, irmão Tiago. Palavra hoje, ó. Amém. Olha só. Meus irmãos, eu vou pregar mais um pouquinho da palavra. Vamos falar um pouquinho mais da palavra sobre cura, sobre renovo. E depois que eu falar sobre essa palavra, o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma oração poderosa. Vamos fazer uma oração poderosa. Amém? Vamos fazer uma oração poderosa. Tem poucas pessoas que comentam, mas tem 15 pessoas assistindo. Aleluia. Então, se essa palavra está saindo, ela está atingindo alguém. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra está indo em direção a alguém. Alguém está ouvindo essa palavra. Tá? Então, vamos lá. Então, nós sabemos que o que Jesus quer é o quê? É o sacrifício e a obediência. O que é, meu irmão Cláudio? Obediência. Obediência. Por que ele quer obediência? Quando você tem um pai, se você desobedecer ele, o que vai acontecer, irmão Cláudio? Aí ficar de castigo. Vai ficar de castigo ou vai, cair na vara, não é? Porque Jesus, ele ama você. E às vezes ele quer te ensinar e ele precisa te exortar. Verdade. Consegue entender? A diferença é o quê? Que quando Jesus ensinava os discípulos saíram todo alegres porque tinha expulsado um demônio. Olha, Senhor, expulsamos um demônio no teu nome. Ele falou assim, não se alegre nisso, mas se alegre que o teu nome está escrito no livro da vida. Mas por que o nome deles já está escrito no livro da vida? Porque eles estavam obedecendo a palavra de Deus. Consegue entender? Para o seu nome ser escrito no livro da vida, você precisa obedecer Jesus. E quando você começa a desobedecer Jesus, certamente o seu nome é arriscado no livro da vida. O segredo está na obediência, meus irmãos. A fé, ela é o quê? É o acreditar. Mas maior, meus irmãos, que eu digo, do que a fé, é a obediência. Porque o dom não pode te salvar, não é? Mas pela fé você tem um dom, não é? Pela fé você acredita que você tem um dom, então você recebe o dom. Mas a obediência, ela vai fazer o que com você? Ela vai te levar para o céu. Eu preferia não ter nenhum dom, meus irmãos. Eu preferia que o surdo não ouvisse na minha mão, que o cego não ouvisse na minha mão, mas que eu, meus irmãos, no dia da minha morte, entrasse no reino do céu. É por isso que eu busco os dois. Eu busco para você receber algo e para mim eu busco a obediência todo dia. Consegue entender? Então tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Tem muitas pessoas que não conseguem entender isso.
Vamos ver a Bíblia. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, não é? Essa palavra não vem dizer que eu não tenho que confiar no meu irmão Cláudio. Tá errado. Sabe o que ela vem dizer? Maldito você que confia na força do seu braço, em você mesmo. Você precisa confiar mais em Jesus. Você precisa confiar mais que Deus pode fazer algo na sua vida. E quando você chegar perante o homem do Senhor, um homem de Deus, você olha para ele e condói as dores de Cristo. Você olha para ele e condói as dores de Cristo. E começa a entender que a palavra de Deus é para quem crê. Porque eu posso ver que é só folhas. Mas dentro dessas folhas habita o quê? Habita o quê? Algo que veio do céu. Mas para esse algo que veio do céu ser manifestado na sua vida, você precisa de quem? Do Espírito. Por isso que Jesus falou bem assim, ó. Você pode ver, meus irmãos, que muitos papiros foram apagados da palavra do Senhor. Foram ou não foram? Muitos papiros foram apagados. A Igreja Católica apagou um monte. Pagou um monte de papiro. Pagou um monte de coisa. Tá. Tudo bem. Mas tem gente que só nesse tanto aqui não lê. Certo? Imagine se tivesse mais. Tá entendendo? Nesse tanto aqui nem lê a Bíblia. Imagine se tivesse mais. Né? Não é verdade? Então tem muita gente que quer de Jesus, mas não paga o preço. Tem muita gente que quer de Jesus, mas nem acreditar acredita. Se o médico chegar na sua frente e dizer assim pra você, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, é mais fácil você entrar na navalha do que você falar, não, Jesus vai me curar. Não, eu vou numa igreja ali, ó. Eu vou naquela igreja, Jesus vai me guiar até uma igreja. E quando eu entrar naquela igreja, eu vou falar, pastor, olha por mim, eu vou ser curado agora. E o que acontece? E o que acontece, meus irmãos? Não procura a igreja. Sabe o que procura? As coisas do mundo. Eu sempre falo isso aqui pra todo mundo. Se você é espiritual, você vai entender que tudo é espiritual. A dor que você sente no braço, a dor que você sente no dedo, a dor que você sente de cabeça, o carro que você ganhou, a casa que você ganhou, por exemplo, a casa que você comprou e tudo, seus filhos, tudo é espiritual. Eu levo assim minha vida. Desculpa eu falar, mas eu levo assim. E é a realidade. Porque eu quero dizer pra você, eu estou num corpo carne, mas não me limito a esse corpo carne. Mas sim, purifico ele todos os dias através do Espírito Santo da obediência. Consegue entender? Eu vivo num corpo carne, mas não vivo nos preceitos desse corpo. Consegue entender? Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Espírito Santo. Eu vivo num corpo carne, mas não me limito a ele. Porque se você se limitar ao corpo carne, se você andar num corpo carne e se limitar a ele, você não consegue comer do pão que vem do Espírito, que é Jesus, e nem beber da água que escorre do trono de Deus. Porque você se preocupa mais com a sua conta, você se preocupa mais com o seu carro, você se preocupa mais com a comida, você se preocupa mais com seus filhos, você se preocupa mais com a sua escola, você se preocupa mais com a sua faculdade, mas esquece e coloca Jesus por último. E quer a cura, e quer o renovo, e quer mais de Deus. E é o que eu sempre estou falando, meus irmãos. A fé, meus irmãos, é um dom, não é todo mundo que tem, não. Olha só. Jesus, ele falou bem assim, para os discípulos, estão vendo a vinha? Ela é grande, né? Sim. Sim, Senhor, é grande. São poucos os ceifeiros. Os discípulos saíram para se alimentar. Pegaram a comida, pegaram, né, dinheiro, foram lá, compraram a comida. E quando voltaram, o que aconteceu? Senhor, vem se alimentar, vem comer. A minha comida está em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A minha comida está em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Consegue entender? O meu alimento é agradar a Deus. O meu alimento agora, eu não vivo mais para mim, porque eu entendi que Jesus pediu para mim perder a minha vida, para me encontrar ela.
Jesus falou para mim que eu tenho que levar a cruz, e a cruz significa o quê? Morte. Eu tenho que morrer para mim encontrar o quê? A vida. Jesus falou para mim que o quê? Que haveria aflições, que eu ia sofrer. Mas aquele que perseverar até o fim, a esse eu dar-te-arei a coroa da vida. Eita glória! Aleluia! 14, 17. Ó, 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Ó, glória! Aleluia, meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que me traz alegria. Tu só falou só o capítulo, não falou Romanos. Consegue entender? É qual que é o capítulo? Romanos 14, de versículo Romanos 14, 16, versículo 16, 17 em diante. Entendeu, meus irmãos? É por isso que muitas pessoas não têm experiência no mundo espiritual. É por isso que muitas pessoas não recebem de Deus. Outra coisa que eu quero explicar para vocês aqui, aproveitando que eu tô com tempo, meu celular, meus irmãos, tá 9%. Então eu vou até chegar ao fim. Amém, meus irmãos? Até ele apagar. Se ele apagar é porque acabou a carga, tá bom? Olha só. Irmão, o que Deus deu para você é seu. E o que Deus deu para mim é meu. Consegue entender? E o que Deus não me entregou não é meu. Sabe como que eu ando no mundo espiritual? Eu ando com a mão assim, ó. O que for pra estar comigo vai estar aqui. Se não for, vai cair. Eu não tenho que segurar ele aqui em cima. Ele tem que ver, eu fico assim. Ele vai vir e vai colar aqui. O que é meu vai ficar comigo. E o que não é meu nunca foi meu. Porque Jesus não me deu. Agora, se Jesus me dá, é uma coisa diferente. Consegue entender? Então, meus irmãos, os dons que eu tenho, o irmão Cláudio não vai ter. E o que Deus quer fazer na vida do irmão Cláudio é diferente do que Deus quer fazer na minha vida. Porque eu não sou o irmão Cláudio, e nem ele é eu. Nem eu sou minha esposa, nem meu filho. Eu sou o Tiago William de Oliveira Barbosa. E o irmão Cláudio é quem? Qual que é o seu nome inteiro? Cláudio dos Anjos Santos Júnior. Cláudio dos Anjos Santos Júnior. Ele vai receber o quê? Ele vai receber o quê, meus irmãos? O que é? O que é para ele receber de Deus. E eu vou receber o que é meu. Dê o que é de César a César e dê o que é meu a mim. É isso que Jesus quer dizer. O que é de César é de César. E o que é meu é meu. Consegue entender? Então a fé que eu tenho, tem muitas pessoas que não vão ter. E tem outras pessoas que vão ter maior ainda que a minha. Consegue entender? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Se vocês for fazer qualquer coisa para Deus, faça com amor, não faça por obrigação que vocês vão achar que vão entrar no reino do céu. Jesus, desde o princípio, ele não quis que o homem o adorasse por obrigação, mas por amor. Porque o amor, meus irmãos, é o maior dos dons. É a maior das virtudes do homem. É quando o homem olha para o seu irmão e ele o ama como a si mesmo. E entende que o sofrimento dele é o meu sofrimento. E que vamos sofrer junto e que vamos vivificar junto no reino dos céus. Entendeu, meus irmãos? Então, o que nós precisamos entender? Que Jesus ele veio para quem? Para os feridos, para os afadigados, para aqueles que choram. Então, meus irmãos, se for para vocês limpar a igreja, limpa a igreja bem. Se for para vocês chorar, chora. Se for para vocês se alegrar, se alegra. Se vocês for chamados para ensinar, ensina. Se vocês tiverem dom de libertação, usa para libertar aqueles que estão cativos nos cativeiros. Porque Jesus falou, Paulo falou, aquele que tem o dom de ensinar, que ensina. Aquele que tem o dom de profetizar, que profetiza. Aquele que tem um dom, usa-o. De abençoar, que abençoa. Então, meus irmãos, o que eu quero explicar para vocês entenderem? Para vocês entenderem isso aqui em nome de Jesus. Vocês precisam entender que o que Deus te deu é único em você. O que Deus deu para Davi era único em Davi. O que Deus deu naquele momento, no caminho de Damasco, para Paulo, que antes era Saulo, era dele, meus irmãos. Consegue entender? Tudo vai ficar. A casa bonita que você tem vai ficar.
Os seus filhos vão ficar. A sua esposa vai ficar. Eles não vão estar com você no dia do seu juízo. Consegue entender? Então, se Deus te deu alguma coisa, faça bem o que ele entregou nas suas mãos. Se foi para pegar um papel, se foi para mim pegar essa Bíblia, ela tá aqui, eu vou passar ela para cá. Ela tá aqui, eu vou passar ela para cá. Ela tá aqui, eu vou passar ela para cá. Se Deus deu isso para você, faça isso com amor. E faça isso bem feito. Porque o que Deus entregou para você é seu. Não faça que nem os fariseus. Não faça que nem os fariseus. Que quando ia fazer algo para Deus, sabe o que eles faziam? Saía na rua, faltava colocar uma caixa de som na rua e anunciando para todo mundo. Consegue entender? Olha só que forte. Sabe o que os fariseus faziam? Sabe o que os fariseus faziam, meus irmãos? Era isso. E Deus, Jesus disse para ele, ó, certamente o seu galardão, assim não vão receber não. Vocês não vão receber galardão nenhum. Consegue entender? Tem coisas, meus irmãos, que Deus vai pegar você e vai mostrar para você. Tem coisas que Deus não vai mostrar para outras pessoas. Tem coisas que Deus vai colocar na sua mão e tem coisas que Deus não vai colocar na minha mão. Só que eu tenho que entender que o mesmo Espírito vivifica em nós, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto dela. A árvore pode ser bonita, de galhos bonitos, mas se não tiver um fruto, meus irmãos, essa árvore não se torna frutífera aos olhos de Deus. E a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Consegue entender? Eu só tenho 21 anos, meus irmãos. 21 anos. E tem gente que olha pra mim e fala bem assim, nossa, eu prego pra pessoas de quê, irmão? 42? 31? Por quê? Variedades, né? Variedade. Já preguei a pessoa até de quase 100 anos. Mas por que que eu prego e eles acatam o que eu tô dizendo? Porque o que eu recebi e vou fazer bem. O que você recebeu, você vai receber e vai fazer bem o que você recebeu. Se eu recebi sabedoria, se eu recebi força de vontade para fazer a obra, se eu recebi alegria, recebeu de Deus, deixa eu ver aqui o que o irmão Lucas falou, recebeu de Deus e não dos homens, exatamente. Tem um irmão que disse que tá com pensamento de homossexual. É? Pra tá orando, tem. Amém, nós vamos fazer oração ainda, meus irmãos. Fica aí que nós vamos fazer uma oração muito forte aqui. Vai ter cura, libertação, renovo. Eu acredito, aí. Você crê? Quem crê aí? Quem crê, dá um glória a Deus aí. Eu quero ver todo mundo dando glória a Deus. Se tiver 16 pessoas aí, dá todo mundo glória a Deus aí, que eu quero ver. Eu creio. Eu creio que eu vou orar aqui agora. Pelo poder de Jesus Cristo. Não pelo meu poder, nem pra glória minha. Eu não quero glória nenhuma. Eu não sou digno de nada. Eu sou miserável. Mas pelo poder de Jesus Cristo, a cura vai acontecer na sua vida, o renovo vai acontecer na sua história e a libertação chega hoje na sua vida. Eu creio, eu acredito. Consegue entender? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui, o que Deus deu para você é seu, meus irmãos. Ninguém vai tomar de você, não. O que Deus deu na sua vida, se foi fé, a fé é sua. O que se Deus deu para você uma família, essa família é sua. O que é meu, e o que der do irmão Cláudio é irmão Cláudio. Verdade. A casa que o irmão Cláudio preparou aqui, em Ponta Grossa, é diferente da minha ou é igual à minha? Diferente. É diferente, né? A sua ainda é maior, né, irmão Cláudio? É. A do irmão Cláudio ainda é maior. Eita glória! A do irmão, aqui o irmão Cláudio, que Deus preparou pro irmão Cláudio, ainda é maior. Ô glória! Entendeu, meus irmãos? Então, às vezes, o que Deus preparou pra você é seu, o que Deus preparou pra mim é meu. A fé que eu tenho, irmão, vai ter gente que tem fé muito maior que a minha. A fé que aquele centurião tinha, tem gente que tem fé muito mais que a dele. Não é? Verdade. Jesus conhecia todos no espírito, né? Mas na carne ele estava na onde? Estava em Israel. Então, no mundo afora, podia ser que tinha muito mais pessoas que acreditavam. Porque o que é que Deus falou? Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Aleluia. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Quando Elias olhou e falou bem assim, será, Senhor? Só tem eu.
Só tem eu que ainda te adoro de verdade, Senhor. Olha, Elias! Ô, Elias, olha aqui pra mim, ô, Elias. Elias, olha pra mim, Elias. Não, Elias. Ainda tem 7.000, aleluia, que não se dobraram diante de Baal. Ainda existe um povo, Elias. Ainda existe um povo que me adora verdadeiramente. Ainda existe, Elias. Eita glória! Que alegria, meus irmãos. Olha aí, agora eu tava chorando, agora eu já tô alegre. Aquele que tem Cristo, ninguém consegue o discernir. Um momento ele chora, outro ele está sorrindo. E de repente ele se alegra, outro momento a gente não consegue definir, irmão. Consegue entender? Ainda tem 7.000 que não se dobraram, Elias. Olha pra mim, Elias. Tem 7.000 ainda, Elias. Não tem só você, não. Consegue entender? Então você não tá sozinho nessa guerra. Você tem pessoas que oram por você. Você tem pessoas que acreditam em você que você pode sair desse vício. Você tem pessoas que acreditam em você que você pode ser curado. Você acredita que essas pessoas existem? Elas existem, meus irmãos. Eu te garanto que pode muitas poucas pessoas, muitas das vezes, orar por mim. Mas eu acredito que alguma hora e ora verdadeiramente por mim. Consegue entender? Eu acredito que alguma hora e ora verdadeiramente por mim. Pede pela minha vida. Consegue entender? Eu acredito nisso. Eu acredito que eu não estou sozinho. Eu sei que do mesmo jeito que eu vim ao mundo, eu vou voltar. Consegue entender? Se eu vim do barro, eu vou voltar pro barro. Mas de uma coisa eu sei. Que a minha alma voltará para o meu Pai. Aleluia! A minha alma vai voltar pro meu Pai que está no céu. Ela vai ter que voltar para Ele. E ela vai ter que voltar pro meu Pai. Por que meu Pai? Porque se foi a Ele que eu entreguei, para Ele ela vai ter que voltar. E eu vou fazer com que ela chegue até lá. Porque o céu se ganha força, meus irmãos. É a força que você ganha. É todo dia quando você levanta, você fala, ó, Satanás. Você vem com seus carruagens, com seus demônios. Você vem com tudo. E eu vou a ti pelo nome do Deus vivo, pelo nome de Jesus. E certamente hoje Ele entregará a sua cabeça sobre a minha mão. É assim. Vou contar uma experiência que eu tive. Uma vez, meus irmãos, tava eu e minha esposa, né? Eu tinha uma moto, em nome de Jesus. Eu tinha uma moto, deixa eu só ver quanto está minha bateria. Tá 4%, rapidinho, pra nós encerrar e orar. Eu tinha uma moto e nós foi numa irmã. E como nós foi essa irmã pediu oração pra nós. Essa irmã pedia pra nós oração. E eu trabalhava num auto center. Eu cuidava da parte financeira de um auto center. E quando eu cuidava dessa parte financeira desse auto center, a faxineira lá, eu pregava da palavra de Deus pra ela. E aí ela falou, minha filha tá vendo um demônio em casa, um demônio com capa preta, isso e aquilo. Eu falei, amém. E eu nunca tinha ido num processo de libertação, né? Não, já tinha acontecido comigo, já tinha acontecido comigo já. Confundo. Já tinha acontecido comigo, peço até perdão. Já tinha acontecido comigo, que foi o primeiro, esse foi o segundo. No segundo, meus irmãos, eu tava sozinho, eu e minha esposa. Eu falei, amor, eu vou lá e vou deixar Deus trabalhar na minha vida. Ela falou, eu vou com você. Eu falei, então tá bom. Na hora que eu montei na moto, eu ouvi uma voz tenebrosa falando assim comigo, você vai lá que eu vou te matar. Na hora eu caí em choro, meus irmãos. Coração tremeu, gelou, porque eu ouvi nítido. O diabo falou, irmão. Eu consegui ouvir ele no mundo espiritual falando, você vai lá que eu vou te matar. Aí eu falei assim, Jesus, eu vou lá. Ou ele vai me matar, ou eu vou dar um pé na bunda dele. Foi isso que aconteceu. Foi essas palavras que eu utilizei. Ou eu vou dar um pé na bunda dele. Ou ele vai sair de lá, ou eu vou morrer lá. Um dos dois vai ter que vencer. Um dos dois vai ter que vencer a guerra. Um dos dois vai ter que... Nós vamos travar a guerra e um dos dois vai ter que vencer. Eu fui lá, meus irmãos. A mulher manifestou. A outra irmã manifestou. Aí eu orei por uma manifestou. Na hora que eu orei por outra manifestou. E quando elas manifestou, uma olhou para outra e elas começaram a conversar. Ele vai expulsar nós daqui. Olha o que elas começaram a falar. As duas pombagiras, meus irmãos, começou a falar. Ele vai expulsar nós daqui. E quando ele expulsar nós daqui, nós vai lá e vai matar a amiga dela. Olha só o que eles falou. E elas começaram a conversar. Então, e ela tá na onde? Uma perguntava assim, ela tá na onde? E ela falava assim, ó, ela tá lá na bebida, assim, na prostituição, lá naquele lugar tal.
Aí eu olhando e eu não sabia o que fazer, porque eu fiquei perdido. Eu olhava pra um conversando com a outra e eu perdido. E naquele momento eu não sabia o que fazer, se eu colocava a mão na cabeça de um ou se eu mandava amarrar, porque eu não tinha noção, meus irmãos, de nada. E aí o que aconteceu? Jesus desceu na hora, meus irmãos. Eu falei, Jesus, eu vou dobrar meu joelho aqui, elas vão cair lá e os demônios vão sair. Na hora que eu dobrei o joelho no chão, Jesus desceu, expulsou os 2 demônios e elas levantaram e falaram assim, irmão, na hora que eu conseguia ver, na hora que você colocou o joelho no chão, desceu um homem de branco e aquelas 2 mulheres saiu correndo. Consegue entender? Saiu correndo. E aí eu falei, minha irmã, e foi a segunda experiência que eu tive. E começou assim muitas outras, meus irmãos. Muitas outras. Eu já vi até demônio flutuar assim, ó. Ele saía assim, o corpo da pessoa levitar um tanto assim do chão, assim, ó. Coisa terrível. Já vi demônio entrar no meio do mato. A pessoa entrar no meio do mato, isso aqui nem sabia fazer nada também, sem experiência nenhuma. Porque o que acontece? Uma coisa que eu vou dizer pra você, as experiências que você vai ter, ninguém vai ter. Consegue entender? A vida que você tem, ninguém vai poder ter ela. Você é único. Você foi feito único. E as experiências que você vai ter, ninguém mais vai ter. Consegue entender? Então agora vamos por oração aqui, meu celular, meus irmãos. Irmão, o teu celular até é atrasado, né? Já é 1h24? Não, aqui é 2h24, irmão. É? Então tem que. Não pode. O pastor falou lá. 2h24? Tem que chegar antes das 2h30 lá. Então tá bom. Olha só, meus irmãos. Eu já tenho que ir, mas eu vou orar aqui rapidinho. Soberano e eterno Deus, pelo poder e autoridade do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Começa a lançar agora toda enfermidade por terra. Aquele que crê, Senhor, receberá. Porque, Senhor Jesus, assim como o Senhor falou, a tua fé te curou. A partir de agora, a fé dessa pessoa começa a curar ela. Sobre a autoridade do Espírito Santo que está sobre a minha vida e sobre a minha voz. Alcança agora o ouvido, do ouvido desce até aonde há necessidade. Aonde há necessidade do coração dela, a partir de agora. Eu ordeno que os anjos do Senhor comecem a descer do céu agora sobre cada vida, cada casa que está me ouvindo agora. E pela autoridade e o poder do Espírito Santo, a cura, a libertação, todo cansaço, o estômago, o peito, o coração, os nervos, os ossos, agora começa a voltar para o lugar. Começa agora, Jesus, o paralítico a levantar, o morto, Senhor, a ressuscitar agora pela autoridade do poder do teu Espírito, porque tu és a vida, Jesus. Começa a curar agora. Isso. A minha alma agora, Senhor, começa a passar sobre cada vida agora. A minha, Senhor Deus querido, essa autoridade que o Senhor concedeu à minha vida, que és tua, Senhor, começa a tocar agora. Aleluia. Começa a quebrar agora os grilhões, os cadeados, os ferrolhos. Em nome de Jesus Cristo, a partir de agora, Jesus, começa a curar, começa a libertar, começa a transformar, começa a curar os nervos, os ossos, Senhor, todos os órgãos sejam curados, todos os órgãos sejam purificados, toda a vida seja renovada. Agora, Jesus, começa a arrancar a tristeza, a angústia, espírito imundo do inferno, você que assola essa alma, você que assola essa vida, pela autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus, começa a ser lançado por terra, pela autoridade, o nome de Jesus Cristo começa a ser quebrado, pela autoridade e o poder do Espírito Santo, começa Jesus a curar, pela autoridade e o poder do Espírito Santo, começa Jesus a quebrar todos os demônios, Pai, legião do inferno, potestade maligna, em nome de Jesus, começa agora a ser queimada, começa a ser destruída, começa a ser queimada agora pela autoridade e o poder do Espírito Santo. Todo o trabalho de macumbaria, feitiçaria, amarração, começa a ser lançado por terra. Tudo aquilo que vem contra essa alma, essa vida, em nome de Jesus, saia! Glórias a Deus. Meus irmãos,